E nunca acaba os memes do Tachad. Ah, virou até thumb na parada. Mas enfim, o Kim Paim ele mostra aí um. Na verdade, são duas notícias que eu coloquei em uma só. Eu inverti a ordem do vídeo. é, assim, sinceramente, porque. Não sei, eu achei que ficou com um pouquinho mais de coerência falar aí sobre tudo que ele vem falando da forma que eu coloquei ali. Apesar dele sempre conseguir colocar num contexto legal as historinhas que ele conta, mas por eu querer diminuir, deixar um pouquinho mais fácil aí para as pessoas, né, que têm menos tempo para poder assistirem a opinião dele, a informação que ele traz, que é muito importante. Então não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos últimos dias foi assunto no Brasil, todo mundo observou. A esquerda repercutiu. A gente se aprofundou no assunto. Porque Nelson Jobim, que faz parte aí do conselho do BTG, ele concedeu entrevista para a CNN, que ele falou algumas coisas que iam na direção oposta da narrativa vigente do consórcio, que fala sobre dia 8, os golpistas e tudo mais. E ele falou, rapaz, acho que foi ali a catarse do fracasso. O pessoal tava tão pé da vida que foi lá, mas golpe, pelo amor de Deus, no domingo. E ele falou várias coisas. E isso repercutiu bastante. Os jornais comentaram sobre isso, né? A gente começou a esmiuçar. O nosso Jobim não é qualquer pessoa. Tem jornalista que o coloca como um porta-voz informal que consegue dialogar muito bem desde a ala política, jurídica e financeira. Ele também já participou de governo, já foi ministro do Lula. E aí, o José Fux, jornalista do Estadão, que deu repercussão na época, fala: até tu, doutor Jobim. Escreveu uma coluna no Estadão há uma semana sobre suas críticas à narrativa da tentativa de golpe em 8 de janeiro ao Supremo. De repente, eis que me deparo com isso. Que coisa! É a harmonia entre os poderes. Haddad é herói. Aí você vê, né? O chefe máximo, Haddad é herói. E aí os outros heróis vêm aqui na sequência, né? Jobim muda de opinião e agora apoia o ministro. Ontem, quem estava em Brasília ontem disse que viu rasgando o céu, sabe quem? Capitão Planeta. Lembra do Capitão Planeta? A união dos poderes, eu sou o Capitão Planeta. A união dos poderes. Outros poderes se uniram, irmão. Capitão Planeta foi sumonado em Brasília para salvar o dia. Aí vamos dar uma olhada aqui na matéria, né? Depois de fazer duras críticas à forma como atuou o ministro, que teria métodos próximos da Lava Jato, o Nelson Jobim fez nesta terça um recuo completo. E agora passou ao magistrado que aprovou há cerca de uma semana. Em nota, leia entrega abaixo, publicada num site de notícias especializado em judiciário, o Migalhas. E quando começou essa confusão, eu falei, ó, tô observando aí, tem alguns players que eu quero ver como vão se posicionar diante de tudo isso daí. E eu falei quem eram mais ou menos as pessoas que comentam sobre o assunto. Do âmbito, assim, especializado em judiciário, portais, você vai ter o Migalhas e o Conjur. Os dois, tem um Jota também, mas o Jota não tinha nem esperança. Se o Jota criticasse, aí eu falei, não, peraí, o que tá acontecendo, né? Eu dormi, acordei num planeta que o Jota tá criticando o que tá acontecendo. O Jota é o Jota. Jobim, 78 anos, há cerca de uma década trabalhando no BTG. Pô, é boda de quê? 10 anos? Tinha que olhar. Declarou solidariedade ao ministro e disse que suas medidas foram legítimas e desempenhadas com a seriedade que lhe é peculiar. O ministro desempenhou de forma legítima e com seriedade que lhe é peculiar e que tive a oportunidade de ver em primeira mão, quando juntos integramos a primeira composição do CNJ, suas atitudes pautadas pelo rigor comprovaram-se valorosas na manutenção do Estado de Direito no Brasil. Eu acho que faltou falar no Estado democrático de direito no Brasil. O ex-ministro também criticou ataques à corte e seus integrantes. O Supremo, instituição da qual fui membro e presidente, é indispensável à defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito. As críticas impróprias à corte ou aos seus membros só aproveita aos irresponsáveis ou a quem interessa a deterioração de sua autoridade e a sua deslegitimação social. Aí o Poder 360 fez uma coisa muito interessante, que é colocar em choque as opiniões da pessoa com as opiniões que ela teve dias atrás.
Em entrevista à CNN, em 12 de agosto, depois reproduzida pelo Poder 360 e diversos outros veículos de imprensa que renderam várias análises, Nelson Jobim havia afirmado algo oposto do que ele escreveu em sua nota. Naquela entrevista, ele respondeu uma pergunta sobre a atuação da corte. Eis como foi o diálogo. Pergunta: o ministro, ele em especial, o senhor acha que ele está extrapolando as suas funções? E Nelson respondia: é difícil fazer juízo. Me dou com ele há muito tempo, ele foi membro do CNJ na sua primeira composição. Agora, olhando objetivamente, sem juízo de valor no sentido adjetivado, creio que os métodos são próximos aos métodos da Lava Jato. Próximos. O senhor se refere à quebra de sigilo? Ao levantamento de sigilo de peças? Fica uma coisa complicada porque é fácil você induzir ou tirar uma ilação de que aquilo foi feito para responder a algo fora da corte. Aí o jornalista perguntava: o senhor acredita que dá para comparar o levantamento do sigilo dos áudios dessa reunião em que aparece Bolsonaro e Ramagem com a época em que Moro levantou o sigilo daqueles áudios de Lula e Dilma? E o Nelson Jobim respondia: objetivamente, é a mesma coisa. Só que lá era Lula e Dilma e aqui é outro. Mas é a mesma coisa. Levantaram dentro de um momento que não deveria ter sido feito para alimentar uma disputa, uma polarização. O monitor está piscando. Que está dificultando o país. Se em algum momento eu parar que o monitor está com algum problema que eu não identifiquei o que é. Quando eu giro ele de posição, não sei se está esticando demais o cabo. Vou botar assim um pouquinho aqui para ver. Eu sei que ele tá dando umas piscadas. Mas enfim. Mas é a mesma coisa. Uma polarização que está dificultando o país. Como se observa, nada do que o ex-presidente da corte disse foi tirado de contexto, como ele sugere agora. Onde é que ele sugere que foi tirado de contexto? Quando ele fala aqui, ó. As críticas impróprias à corte e aos seus membros só aproveita aos irresponsáveis ou a quem interessa a deterioração. Mas ninguém está criticando. As pessoas só repercutiram as suas falas. Quem criticou foi o senhor. Quem criticou foi o senhor. Após o André Esteves falar que o Haddad é um herói, o senhor mudou de ideia. Na verdade foi antes, né? O Esteves falou de manhã, ele publicou a nota. Mas o timing das coisas é muito interessante, né? Inclusive o Macro Day do BTG, assim, as coisas que acontecem no Brasil, o timing delas é sensacional. E aí, para tentar entender, né? Como que a gente conseguiu recuperar a harmonia no Brasil? Eu quero começar por aqui, que a priori não tem nada a ver com nada. Mas até o final desse tópico, com as coisas que vão rolar, acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Talvez até comece a fazer sentido já na matéria seguinte. Mas, olhemos. Dedé, o único Dedé, o original, eu não tô falando dos Trapalhões. Aquele ali é furada. Dedé Esteves, Andrezinho, do BTG. Não é exagero dizer que ministro Haddad tem sido um herói. Herói. Não tem outra palavra para descrever o Haddad. A Renato fala: rapaz, Haddad, o herói da Faria Lima e o taxador do povo. E aí, nos últimos dias a gente tinha comentado sobre um dos funcionários do Dedé, né? O Nelsinho, não o da Camis. Lá em Feira de Santana tem um cara muito famoso, Nelsinho da Camis, vendedor nato. A loja assim vendia muito. Depois teve uns problemas lá. Mas Nelsinho o cara era famoso na cidade. Temos aqui o Haddad ontem, né? Olha o herói no Macro Day do BTG. Aí eu não entendi esse comentário aqui, ó. 5 minutos ouvindo o Haddad e você se convence a investir no exterior. Por quê? Ele é herói, irmão. É um herói. Você tá perdendo a fé no Brasil é porque você é burro. Se você fosse o André Esteves, você saberia reconhecer, sabe, o vigor deste homem.